Bom dia. Nessa manhã, na minha oração, Deus me lembrava algo muito importante de uma passagem que eu falo muito, que é quando Jesus anda sobre as águas, que Jesus dá ordem aos seus discípulos para que eles saiam, atravessem o mar e vão para o outro lado, e ele fica no monte orando, e no meio daquela passagem de um lado para o outro, os discípulos eles se têm no meio de uma tempestade enorme, onde eles se apavoram, onde eles acham que eles vão morrer, e de repente aparece Jesus andando sobre as águas, e eles reconhecem, na verdade eles acham que é um fantasma. Depois Jesus fala que não é para eles temer, que é ele que está ali, e eles reconhecem que é Jesus, e Jesus chama Pedro para caminhar sobre as águas. É uma passagem muito conhecida, onde a gente fala de confiança, onde a gente fala de descansar em Deus. Jesus já havia falado isso no meu coração, que Deus ele tem um propósito para nós, ele tem uma promessa para nós, ele manda a gente ir, e não quer dizer que não vai ter tempestade, não quer dizer que vai ser um mar de rosas, não, quer dizer que vai ter a tempestade, mas quer dizer que Jesus está com a gente no meio da tempestade. Mas o que eu quero dizer para vocês exatamente nessa passagem, é que da mesma forma que a gente está passando na tempestade e a gente não enxerga, né? Muitas vezes Jesus com a gente, ele está ali, e quando Jesus ele aparece para os seus discípulos e anda sobre as águas, e ele chama Pedro para caminhar sobre as águas, Pedro ele começa a caminhar, mas ao ver a tempestade ao redor ele se apavora e ele acaba submergindo, ele acaba afundando. Então Jesus estende as mãos e levanta e traz Pedro novamente para a superfície, né? Sobre as águas. Mas o que isso... Mas o que quer dizer isso? É que naquele momento Jesus ele poderia ter acalmado a tempestade e depois chamado Pedro para caminhar sobre as águas. Mas ele chamou Pedro para caminhar sobre as águas no meio da tempestade. Sabe o que isso quer dizer? É que no meio da tempestade é onde Jesus pede para a gente confiar nele. É nesse momento que nós precisamos confiar, porque quando tudo está calmo é fácil a gente falar que confia em Deus, mas no meio da tempestade é muito difícil a gente falar que confia nele. E o que era o confiar nele? Pedro caminhou sobre as águas, algo que era impossível para qualquer ser humano fazer, mas Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Jesus ele é aquele que faz o impossível acontecer. Então é no meio da tempestade que Deus vai te provar que ele faz o impossível acontecer, mas você precisa confiar. É no meio da tempestade que você precisa confiar. Então, que Deus abençoe o seu dia, que você possa meditar nisso e descansar, confiar no Senhor no meio da tempestade que você estiver passando, que você possa saber que Jesus ele te manda apenas confiar e caminhar. Confia e continua caminhando, porque vai passar para o outro lado, porque você vai chegar do outro lado. Ele disse que eles iam chegar do outro lado, mas ele não disse que seria fácil chegar do outro lado. Você está entendendo? Então você vai alcançar sim a tua vitória, você vai alcançar sim as promessas de Deus na tua vida, mas é necessário que você passe pela tempestade para você aprender a depender de Deus e confiar nele. Que Deus abençoe o seu dia.